Capítulo 4. 3 tipos de pessoas. Primeiro, nascidos do mundo. A princípio, todos os seres humanos, sem exceção, são nascidos do mundo porque herdaram a natureza adâmica. O fato é que, por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo. E por causa do pecado veio a morte. Primeiro de um animal, do qual o Senhor retirou a pele para providenciar vestimenta ao homem, e depois de todos os homens. A natureza pecaminosa tem sido transferida de pai para filho desde a queda de Adão e Eva. Mesmo os recém-nascidos, aqueles considerados perfeitamente inocentes aos olhos de Deus, herdam a natureza pecaminosa de Adão e Eva. No entanto, essa natureza corrupta só se manifesta quando a criança deixa a idade da inocência e passa para a idade da razão. Desse momento em diante, o homem passa à condição de pecador e, consequentemente, sujeito à condenação eterna no lago de fogo e enxofre. Características mundanas. Pela rejeição a Deus, Adão e Eva perderam o caráter divino e assumiram o caráter do homem caído. Ou seja, eles receberam a essência do caráter de seu novo senhor, Satanás. O orgulho é a característica mais marcante no caráter dos nascidos do mundo. Orgulho. A mais nefasta manifestação do orgulho é a cegueira espiritual. Por não considerar sua composição feita do pó da terra, o orgulhoso geralmente, além de não reconhecer a debilidade de sua natureza humana, também não reconhece que depende da salvação dada por Deus. Um dos pilares dos ensinamentos do Senhor Jesus é a necessidade da humildade de espírito, condição fundamental para a entrada no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Assim, humildade e orgulho são forças antagônicas que se referem respectivamente ao caráter de Deus e ao caráter de Satanás. O reino de Deus é feito de paz, justiça e disciplina. Isso pressupõe perfeita submissão às autoridades constituídas pelo Espírito Santo. Como o orgulho, que é rebelde por excelência, se enquadraria num reino de paz, ou como sobreviveria em um lugar onde impera a humildade e a submissão? Seria como tentar conciliar a luz com as trevas. Por conta do orgulho, os filhos do mundo têm um conceito elevado de si mesmos. Muito embora alguns apresentem esse sentimento de forma mais acentuada do que outros, todos, sem exceção, já nascem com o coração revestido por ele. E quanto mais poder econômico, conhecimentos e autoridade reúnem, mais orgulhosos se tornam. Alguns, inclusive, chegam a ponto de, às vezes, pensar ser Deus. Muitos, em virtude do grau de autoridade terrena que possuem, se convencem disso. O grande problema do orgulhoso é a falta de reconhecimento sincero de sua dependência de Deus. Obviamente, não podemos viver de braços cruzados esperando que a providência divina resolva tudo. No projeto de Deus, o desenvolvimento da terra deve ser fruto de uma parceria entre ele e o homem. Cada um tem sua participação no milagre da vida. Por isso, o Senhor veio ao mundo para selar aliança com os humildes de espírito. Desta forma, há ações a serem feitas única e exclusivamente pelos homens, e há muitas outras que o ser humano não pode fazer e precisa, portanto, esperar pela atuação do Senhor. O orgulho não aceita essa realidade. Ele sequer submete-se ao plano estabelecido por Deus, dificultando a manifestação do Espírito Santo em sua vida. Somente quando acontece grande perda ou dor provocada pela distância do Criador é que a criatura se humilha. Quanto maior o orgulho, maior a dificuldade para a salvação. E quanto maior a dor, melhor a condição de se chegar ao Senhor. O momento mais difícil na vida de uma pessoa, que costumamos chamar de fundo do poço, é o lugar ideal para experiências com Deus. E quanto mais profundo for esse poço, mais intenso será o clamor em direção aos céus. Enquanto consegue suportar o desespero, o orgulhoso não tem ouvidos para ouvir. Mas, sobrevindo a angústia profunda e o desespero insuportável, aí sim dá ouvidos à voz de Deus. O pecado reina na carne. Eis aí a grande razão da necessidade de nascer da água e do Espírito Santo. Enquanto a pessoa não nascer de Deus,
a sua natureza impedirá a conversão e, consequentemente, a salvação. A pessoa pode até reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, mas se ela não nascer do Espírito Santo, será quase impossível manter o controle de sua carne, uma vez que esta é escrava do pecado, o que compromete a salvação eterna. A natureza adâmica estará sempre em atividade latente dentro de si. Por mais que ela se esforce na luta interior contra sua vontade e a carne, dificilmente conseguirá prevalecer. Pode até fazê-lo por algum tempo, porém, não por todo o tempo, porque a carne é fraca e, por natureza, sujeita à escravidão. Os filhos do mundo não conseguem vencer a si mesmos, ou seja, os próprios desejos, por maior que seja a sua força de vontade. Sua essência está impregnada da corruptibilidade original de Adão e Eva. Neles habita o espírito da escravidão, ou o espírito do pecado. Um grande exemplo bíblico de pessoa que morreu salva, apesar de sua natureza corrupta, foi o ladrão na cruz ao lado de Jesus. Isso aconteceu porque a conversão se deu horas antes da sua morte. É o mesmo que ocorre com as pessoas hospitalizadas em estado terminal. Se elas reconhecem o Senhor Jesus como único Salvador e morrem, suas almas estarão salvas. Mas, se sobrevivem à enfermidade e continuam vivendo neste mundo sujeitas aos apelos da própria carne, então um novo nascimento se faz obrigatório. A manifestação da carne. Biblicamente, a carne é um símbolo da vontade humana. Como os filhos do mundo conservam sua natureza adâmica, que é contrária à natureza divina, é impossível, humanamente falando, obedecer a Deus. Como a natureza carnal pode se submeter à natureza espiritual? Como uma pessoa de origem mundana pode seguir outra de origem espiritual? É a mesma coisa que tentar combinar água com óleo. Impossível. Os filhos do mundo têm suas raízes fincadas no mundo. Por conta disso, a manifestação da carne é uma consequência natural, pois não há como contrariar a vontade da carne quando se pertence a este mundo. A carne tem como parceiros os principados, as potestades, os dominadores e as forças espirituais do mal. Todos esses cooperam para seduzir os filhos do mundo, para satisfazer as suas concupiscências em toda a plenitude. E enquanto os filhos do mundo entretêm a carne, esquecem-se da necessidade de salvação da alma. Daí a razão por que o mundo se opõe ferrenhamente à pregação do Evangelho. Filhos do mundo, filhos do diabo. Os fariseus faziam parte de uma antiga seita judaica que se distinguia pela observância estrita e formal dos ritos da lei de Moisés. Mas, apesar disso, eles sempre objetaram o Senhor Jesus com respeito ao seu ministério terreno. Isso quer dizer que, mesmo sendo guardiões dos rituais da lei mosaica, não percebiam que Jesus era o próprio Deus encarnado. Isso acontecia porque, como filhos do mundo, podiam compreender a letra da lei de Moisés, mas não podiam compreender o seu espírito, pois os fariseus não tinham nada a ver com Deus. Quem é da luz aprova as obras da luz, e quem é das trevas se opõe às obras da luz. Diante de tanta insistência da parte deles em resistir aos ensinamentos do Senhor, e até se justificando como filhos de Abrão, o Senhor Jesus lhes disse claramente: Bem sei que sois descendência de Abrão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abrão, disse-lhes Jesus. Se sois filhos de Abrão, praticai as obras de Abrão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abrão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos.
Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João, capítulo 8, versículos 37 a 44. Chama a atenção o fato de o próprio Senhor definir os descendentes de Abraão como filhos do diabo. Ora, se aqueles homens que eram descendentes biológicos de Abraão e praticantes do judaísmo foram definidos como filhos do diabo, imagine os demais filhos do mundo. Outra coisa importante a observar é que não importa se os pais foram homens de Deus, nem a religião ou a igreja a que pertenciam. Se a pessoa não nascer do Espírito de Deus, não é filha dele. E não sendo filha de Deus, o será do diabo. Não há meio termo. Ou se é filho de Deus, ou do diabo. Não há posição intermediária em relação a Deus. A pessoa é ou não é dele. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Se a pessoa morrer na condição de filha do mundo sem ter investido na salvação de sua alma, não terá oportunidade para se salvar após a morte, pois o ser humano só terá a chance de salvar sua alma enquanto estiver vivo. Depois da morte, virá o juízo. É bem verdade que as religiões procuram tirar proveito do terror do inferno e iludir as pessoas com a venda de indultos. A maior parte da humanidade acredita em purgatório, suposto lugar em que as pessoas são purificadas e preparadas para entrar nos céus. Mas essa doutrina contradiz nitidamente a seguinte palavra de Deus: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Em tal juízo, ninguém será absolvido, até porque o único advogado de defesa, o filho do juiz, estará ausente. Assim como ele foi rejeitado pelos que serão julgados, também recusará defendê-los. Ele voltará apenas para buscar os que o aguardam para a salvação de suas almas. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus, capítulo 9, versículo 28.